A DACOR apresenta a presidência cautelar sobre os despachos do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e da Água que aprovam as novas tarifas. 1º de agosto vence Interclube por 75-71, partida das meias finais dos play-offs, a melhor de 3 jogos da Liga Azul. Guerrilheiros da Renamo tomam gabinete de trabalho do presidente do partido em Maputo. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. Vamos informar o país. O Presidente da República orientou hoje a 5ª sessão ordinária do Conselho de Ministros. Na reunião estiveram em análise diversos temas, com realce para as questões ligadas ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Neste momento, fala para os jornalistas a Ministra Teresa Rodrigues Dias. O projeto relativo às oportunidades de emprego em 2023 com o Banco Mundial e que permitiu termos daí recomendações das quais enfocam a criação de uma estratégia multissetorial para a criação de empregos, a necessidade do aumento da produtividade a curto prazo, a necessidade de investir no capital humano para o desenvolvimento das competências para termos melhores empregos, sobretudo na vertente do género, das mulheres, e, não menos importante, criarmos nas políticas ativas programas para jovens vulneráveis, de forma que se possam melhorar o ponto crítico que vimos assistindo. Portanto, este programa que aqui referimos tem um período temporal de 2025 a 2029. Já está aprovado pelo Board do Banco Mundial a partir do mês de março do presente ano. E com a aprovação hoje, nós antevemos que a partir de março possamos começar a dar os primeiros passos. Mas dizer essencialmente que é um projeto que tem um financiamento de 250 milhões de dólares para beneficiar um universo de jovens que é o público-alvo. Dentro desses 500, 40% devem ser beneficiárias mulheres, atender o género, e 6% pessoas com deficiência. Portanto, ele vai apoiar jovens vulneráveis numa faixa etária de 16 a 35 anos de idade, por meio de abordagens multifacetadas, visando eliminar constrangimentos e barreiras no domínio da oferta e procura do trabalho, da falta de incentivos às empresas de poderem inserir recém-formados, dos desajustes de competências comportamentais para o trabalho, a promoção de empregos verdes, digitais, empreendedorismo, vermos também aí a melhoria na baixa qualidade de empregos já existentes, né, e que pouco sustentáveis, e, efetivamente, como já disse, orientar mais para o género, na medida em que as dificuldades aqui também são muito críticas. Queríamos também dizer que, do ponto de vista dos impactos positivos, o que se prevê é que com esta iniciativa estarão associados ao aumento da renda dos beneficiários, promovendo maior desenvolvimento da economia das famílias, o aumento da qualidade dos empregos dos cidadãos que estão apoiados, a melhoria das oportunidades do acesso ao emprego e empreendedorismo e, por isso mesmo, também vai permitir o aumento da capacidade institucional do INEFOP na implementação deste projeto financiado pelo Banco Mundial.
Vamos também ter os domínios, que é oportunidades de empreendedorismo para jovens, a transição dos jovens visados para melhores oportunidades de emprego. Aí temos já calibrado o universo de público-alvo que pretendemos atingir. Estamos a falar, por exemplo, dos 500 mil estão decifrados, por exemplo, para oportunidades económicas de jovens vulneráveis. Pretendemos atingir 100 mil jovens. Para empreendedores com potencial de crescimento, 5 mil. E para a transição de jovens virados para oportunidades de emprego, 400 mil. Portanto, com estas palavras, pensamos ter dado nota daquilo que foi o projeto e auguramos que com este projeto possamos ajudar à baixa crítica que temos da taxa de desemprego, que ainda é alta. Muito obrigado. Ouvíamos a Ministra do Trabalho, que falava na reunião de ministros orientadas pelo Presidente da República. Desenvolvemos este jornal dizendo que acontece neste momento uma conferência de imprensa organizada pela Associação de Defesa do Consumidor para a apresentação de providência cautelar sobre os despachos do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e de Água, que aprovam as novas tarifas de eletricidade e de água. A nossa colega Manuela Costa acompanha a conferência e vamos conversar com a Manuela. Manuela, boa tarde. É consigo agora. Viva Dilson, boa tarde, extensivo para a audiência da Rede de Girassol a esta hora. Realmente os tarifários da água e luz continuam a ser o assunto que domina vários debates, levanta várias reações, justamente porque, segundo o que já vem falando, são preços que não vão mesmo de acordo com aquilo que é a realidade da população angolana. E por isso mesmo a ADECOR, Associação da Defesa dos Consumidores, já se pronunciou também, mostrando aqui o seu parecer, e também já fez hoje mesmo chegar ao Tribunal a sua providência cautelar sobre o que pensa sobre esses tarifários e que, na sua opinião, pensa mesmo que deve ser, ou seja, são a favor de uma suspensão destes tarifários, pelo menos por agora, já que a população angolana vive numa situação não das melhores em termos financeiros. Mas para outros esclarecimentos, eu vou agora à conversa com Gilberto dos Santos, que é o coordenador executivo da ADECOR. Muito boa tarde, está a falar em direto para Hoje Notícias. Esta providência cautelar, numa altura como esta, é o que vocês esperam que seja realmente respondida como forma de uma suspensão, porque os preços são muito altos, ou esperam uma outra reação das autoridades? Bem, boa tarde. Essa medida da providência cautelar tem como objetivo a suspensão temporária, tendo em conta aqui os interesses econômicos dos consumidores que não foram tidos no processo de regulação e aprovação dessas tarifas. A ADECOR entende que antes do Executivo proceder com a atualização desta tarifa, ainda há alguns pressupostos, sobretudo da melhoria da qualidade da água que é fornecida atualmente, relativamente à retirada dos PT privados que continuam em grande grosso a operar no nosso mercado, tendo em conta que durante este período os consumidores continuam a ver não só estes serviços aqui cada vez mais apertados em termos financeiros, como também outros. Portanto, estamos a falar de uma tarifa que vai vigorar durante 2024 a 2028. E se uma vez aprovado e vigente, vamos... Certo, portanto, e vai de forma gradual, portanto, daqui a mais tempos vai o Executivo retirar substancialmente. Ouvimos a Manuela Costa, mas agora vamos ter o sinal ao encontro da nossa equipa destacada no Palácio Presidencial, onde o Presidente da República orienta o Conselho de Ministros. Vamos agora ouvir o Ministro Adão de Almeida. No que respeita à licença para o exercício de atividade hoteleira, a institucionalização de um alvará único para exercício de atividade. Essa medida é importante porquanto hoje em dia quem aí intervém precisa de um conjunto de licenças ou alvarás, considerando vários setores específicos,
o que leva com que os agentes tenham de passar por várias instituições. Por exemplo, hoje em dia, numa unidade hoteleira, e só para terem algumas referências, se tiver, para além do licenciamento para o exercício da atividade propriamente dita, mas se houver um ginásio, ele vai precisar de uma licença, de um alvará específico. Se tiver atividades lúdicas que envolvam dança, música, ele precisa de uma outra licença específica. Portanto, o que nós fizemos é criar uma licença única que permite que, com um único ato, se possam exercer essas atividades. Uma outra medida importante nesse domínio é a eliminação dos procedimentos prévios de vistoria que condicionavam o início do exercício da atividade. Portanto, esse procedimento deixa de existir como condição prévia para o exercício da atividade, devendo haver, depois, atividades inspectivas que se possam desenvolver depois do início dessa atividade. Não menos importante também é a eliminação do prazo de validade do alvará. Portanto, nesse domínio, os alvarás deixam de ter validade e, uma vez concedidos, eles valem enquanto durar a sociedade e enquanto houver interesse em manter o exercício da atividade. Essas medidas são também transversais e acompanham o domínio da desconcentração administrativa, fazendo com que certas categorias de unidades hoteleiras deixam de ser objeto de apreciação por entes centrais, passando a responsabilidade para a administração local do Estado, nomeadamente para os municípios. Há outro domínio que também concorre para o exercício da atividade, que foi objeto de apreciação, tem a ver com as licenças ambientais. Aqui, em vários sentidos. Em primeiro lugar, a institucionalização também de uma licença ambiental única. Hoje, há pelo menos 3 licenças que se requerem num plano ambiental para o exercício da atividade. Portanto, ela passa a ser uma licença ambiental única. Passa a haver um modelo e uma abordagem diferente para as instruções técnicas de elaboração do plano de recolha de resíduos dessas unidades hoteleiras, bem como o alargamento do prazo dessa licença ambiental. Portanto, aqui nesse domínio entende-se que continua a ser necessário um prazo da licença, mas o prazo é alargado para 10 anos, o que facilita bastante a atividade de quem intervém nesse domínio. Portanto, antigamente nós tínhamos nesse domínio a licença ambiental de instalação, a licença ambiental de desativação e a licença ambiental de operação, e agora essas são eliminadas para que exista um licenciamento único. É descontinuado o certificado de conformidade do plano de gestão de resíduos e ele passa a ser uma peça incorporada no processo normal de licenciamento, perdendo a autonomia e facilitando também a vida de quem pretende investir ou de quem está já a operar nesse ramo. Podemos destacar também medidas no domínio do licenciamento de atividade para as agências de viagens e de turismo. Em primeiro lugar, também no domínio do licenciamento único, portanto, eliminando as várias licenças que eram necessárias e a necessidade do operador passar por vários entes. Portanto, passa a haver um licenciamento único para o exercício dessa atividade e, igualmente, as licenças deixam de ter validade. Portanto, uma vez concedida uma licença, ela vale enquanto perdurar o interesse no exercício da atividade. Outro domínio que costuma ser objeto também de alguma dificuldade, chamemos, ou de exigência crescida, tem que ver com a licença de publicidade e particularmente, por exemplo, de colocação, às vezes, de letreiros que identifiquem as unidades. Portanto, hoje eles têm licença específica, chamada licença de publicidade, e ela deixa de existir na medida em que passa a integrar o licenciamento geral. Ou seja, a partir do momento em que o equipamento está licenciado, automaticamente ele tem licença de publicidade, não sendo necessário requerer uma nova licença de publicidade para esse exercício, havendo o pagamento da taxa específica que anualmente se cobra.
Estão também a ser clarificados os mecanismos para o exercício e facilitados para o exercício da licença de câmbios através da concertação com o Banco Nacional de Angola, considerando que há operações cambiais que se desenvolvem nos hotéis, por exemplo, quando um turista paga com moeda externa. Portanto, essa matéria era objeto também de uma licença específica e agora, em trabalho com o Banco Nacional de Angola, a abordagem vai ser mais facilitada, havendo uma espécie de mecanismo de acompanhamento do Banco Nacional de Angola, facilitando as unidades hoteleiras exercerem essas atividades. Estão descontinuadas. Ouvimos então o Ministro de Estado, Adão de Almeida, que fala na reunião no Conselho de Ministros que decorre hoje no Palácio da Cidade Alta. Vamos seguir com a informação. O Presidente da República, João Lourenço, concedeu hoje audiência ao embaixador do Japão em Angola, Suzuki, ao encontro, no caso, o encontro serviu para o diplomata japonês apresentar cumprimentos de despedida ao chefe de Estado angolano. Suzuki trabalhou em Angola por mais de 4 anos. À saída da audiência, o diplomata falou aos jornalistas sobre o que conversou com o Presidente João Lourenço. Nós também conversamos sobre alguns projetos, por exemplo, em relação à energia e também a situação geral sobre relação econômica entre os dois países. Esses são temas que nós conversamos na audiência. E como uma última mensagem, eu falei que estamos muito honrados por receber a Sua Excelência, no Japão. Agora, nesse momento, eu não tenho um número exato, mas não estamos satisfeitos com a situação atual em relação ao balanço comercial, considerando a potência que nós temos em relação à relação bilateral. Angola reafirma a sua disponibilidade em trabalhar para o fim do conflito em África, daí ter colocado o tema entre as prioridades no seu mandato na presidência da União Africana, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Tete António, durante a sua participação no Café Cipra. Na ocasião, o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, anunciou para junho a adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da SADC. O Café Cipra, da edição de 27 de maio, analisou o tema Angola no centro da diplomacia africana. Angola está entre os 6 maiores contribuintes da União Africana. O país paga regularmente as suas cotas, garantiu nesta terça-feira o ministro das Relações Exteriores durante a 19ª edição do Café Cipra. Na ocasião, o chefe da diplomacia angolana sinalizou algumas iniciativas levadas a cabo pelo presidente João Lourenço no domínio da paz e segurança do continente, desenvolvimento e integração regional. O ministro Tete António realçou o papel de Angola na construção de pontes para a resolução de conflitos. Nós, sim, falamos todo de integração econômica, portanto, uma vontade que existe, mas para chegar lá não se pode ir à integração econômica sem cumprir com certas premissas. Portanto, identificamos os problemas essenciais, a questão da estabilidade, paz e segurança, que é uma questão essencial para o continente africano. Identificamos a questão do desenvolvimento, que é incluindo a questão das infraestruturas, porque hoje em dia o contentor que sai da Ásia, portanto, custa mais barato do que um contentor que circula na região da África Central, pode vir a ser 5 vezes mais caro do que um contentor que sai de Hong Kong. Esta é a razão pela qual, portanto, Angola tem o objetivo de organizar uma conferência internacional sobre o financiamento das infraestruturas, justamente para nós introduzirmos os aceleradores para as aspirações que foram definidas na Agenda 2063. O ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, enfatizou a urgência da diversificação econômica como resposta aos desafios estruturais que impedem o crescimento sustentável da África. Noutro desenvolvimento, o ministro anunciou que Angola vai integrar a Zona Livre de Comércio da SADC a partir do próximo mês.
O nosso principal, digamos, cavalo de batalha da integração económica regional tem sido a SADC. Aproveito até para dar uma notícia em primeira mão aos nossos compatriotas, aos nossos cidadãos, que no próximo mês de junho iremos participar da Conferência de Ministros do Comércio da região da SADC para que seja aprovada finalmente a integração de Angola na zona económica, na zona de comércio livre da SADC. Portanto, nós em junho devemos ter aprovado isto a nível de Conselho de Ministros e será depois ratificado pela Cimeira de Chefes de Estado da SADC. Por sua vez, a administradora executiva da IPEX, Cláudia Gonçalves Pedro, evidenciou os números alcançados pela instituição desde a sua criação. A gestora revelou que entre 2018 até a data presente, a agência registrou mais de 900 intenções de investimento e contribuiu para a criação de 32 mil empregos. Nós, desde 2018, quando a agência foi criada, até o momento, nós registramos 877 intenções de investimento. Estas intenções de investimento registradas têm a previsão de criação de 92 mil postos de trabalho. A título provisional, e estou a falar de postos de trabalho para cidadãos nacionais, postos de trabalho diretos, tendo já sido criados de 32 mil postos de trabalho. O Café Cipra apresenta-se como uma plataforma de diálogo entre os membros do governo e os cidadãos. A edição desta terça-feira visou analisar o papel de Angola como líder diplomático em África e ator-chave nos processos de paz e desenvolvimento do continente. O Fundo de Garantia de Crédito foi reconhecido pela Associação Africana de Instituições de Financiamento do Desenvolvimento. O fato deve-se à sua importância no ecossistema financeiro angolano e ao seu impacto na promoção do acesso ao crédito às micro, pequenas e médias empresas, operadores económicos que dinamizam a economia real e aceleram o desenvolvimento. Esse reconhecimento foi confirmado com a entrega de um certificado de integração do Fundo de Garantia de Crédito como membro efetivo da Associação Africana de Instituições de Financiamento do Desenvolvimento. O Fundo de Garantia de Desenvolvimento passa a ser a terceira instituição financeira angolana a ingressar à associação depois do Banco de Desenvolvimento de Angola e do Banco de Poupança e Crédito. O presidente do Conselho de Administração do Fundo de Garantia de Crédito, Lusayadio Simba, fala das vantagens deste reconhecimento. Esse reconhecimento dá-nos essencialmente quatro vantagens, em que nós vamos aqui rapidamente enumerar: o acesso à rede de financiamentos para ampliar o apoio ao desenvolvimento econômico com garantias, a capacitação técnica e a troca de conhecimento para aprimorar as práticas financeiras e fortalecer a atuação do FGC no mercado. E também influenciar na formulação de políticas, estratégias que impactam diretamente o setor financeiro em África. E, por último, dá-nos aqui maior visibilidade e credibilidade como instituição-chave no fomento ao crédito e ao desenvolvimento econômico em Angola. Lusayadio Simba falou igualmente dos números até agora alcançados pelo Fundo de Garantia com acesso ao crédito às micro, pequenas e médias empresas, operadoras econômicas que dinamizam a economia real e aceleram o desenvolvimento em Angola. Nos últimos anos, registramos uma média anual de 120 projetos garantidos, mas em 2024 conseguimos garantir 8.251 projetos. E em função desse desempenho, para o ano em curso, o ano de 2025, podemos apoiar acima daquilo que está previsto no nosso plano estratégico, que são as 1.200 garantias.
Ainda neste ano, pretendemos expandir a nossa presença física para o leste de Angola, com a abertura de uma agência regional no Saurimo, na Lunda Sul, para atender as províncias de Mochico Leste, Lunda Norte, e depois então serão as províncias de Cabinda, Huila e Luanda. Este reconhecimento foi feito durante o evento dos 50 anos da Associação Africana de Instituições de Financiamento do Desenvolvimento. Momento agora para o primeiro intervalo da edição de quarta-feira do Hoje Notícias. Volte logo connosco. Seja bem-vindo de volta à edição de quarta-feira do Hoje Notícias. O segundo dia de treinos para a Operação COSAFA, o selecionador nacional, dito, contou com mais algumas peças importantes no seu xadrez, com destaque para o avançado Zeni Salvador. Continuam os trabalhos de forma intensa na seleção nacional e os aspectos técnicos e táticos a serem destacados. Uma terça-feira com mais estrelas no plantel, com o selecionador Pedro Gonçalves a ver o grupo mais coeso e compacto. Falou para a imprensa Zeni Salvador, que mostrou-se feliz por ser chamado para a Taça COSAFA. É sempre um orgulho estar na seleção nacional. Estou aqui em máxima força para dar o meu contributo e atingir os objetivos traçados pela equipe técnica. O avançado mostrou bastante entusiasmo e está ciente das dificuldades e com poucos dados atuais sobre o grupo. Porém, afirmou que vai fazer de tudo para revalidar o título. Eu vou priorizar aqui o grupo e dizer que o grupo está unido. Estamos todos felizes por estar aqui e vamos à África do Sul para cumprir o objetivo que é trazer a taça para Angola. O futebol é feito disso, é feito de disputa e é bom saber que tem um colega aqui para lutar de frente. E vamos a isso, quem estiver lá, que faça o melhor e que Angola vença sempre. Neste segundo dia de treinos, juntaram-se ao grupo mais alguns jogadores. O guarda-redes Agostinho e o avançado Caporal do Ilhete de Benguela, o defesa Alexandre e o avançado Lepua do Sagrada Esperança, e destaque para mais um jogador que vem de fora, Zeni Salvador do Lavadíacos de Atenas, da Grécia, ao chegar mais 5, somando um total de 19 jogadores. Para esta quarta-feira, a dinâmica será mais intensa, de forma a preparar um amigável frente ao Interclube, e vão treinar no estádio 22 de junho às 16 horas, com imagens de Luís Domingos, auxílio de Francelino André, Anselmo Gaspar, na Operação COSAFA. O Sporting de Luanda venceu as Formigas do Kazenga por 70-32. No jogo de destaque, o 1º de agosto venceu o Interclube por 75-71, partidas das meias finais dos play-offs, a melhor de 3 jogos da Liga Azul. Inter e de Agosto são as maiores equipas do basquetebol feminino angolano, mas uma delas ficará pelo caminho nas meias finais da Liga Azul. No jogo desta terça-feira, as duas formações entraram para o parquet viradas ao ataque. As polícias foram mais felizes ao converterem 20 pontos contra 16 das militares no primeiro período. Com a saída da poste Cristina Matequite, o de Agosto teve que se reinventar. Todavia, foi ao intervalo em desvantagem, com o resultado de 31-40. No terceiro período, as agostinas entraram melhor e tentavam a todo custo reduzir o placar. A verdade é que voltaram a perder por 45-53. Quando todos pensavam que o Inter iria levar de vencida de forma fácil, eis que o de Agosto esmerou-se, levando o encontro ao prolongamento com um placar de 68 pontos para cada equipa. No prolongamento, Paulo Macedo viu seu melhor ativo, Sara Caetano, a deixar o parquet, mas ainda assim saiu vitorioso com o placar de 75-71. A base do Interclube, Itália Lucas, foi a MVP do encontro com 26 pontos. No jogo entre Sporting e Formigas, as meninas do município do Kazenga começaram melhor o encontro ao converterem os primeiros pontos. Contudo, foram as Leoas de Luanda que levaram de vencidas o quarto inaugural por 16-11 e foram um intervalo maior com um placar a registrar 41-19
22 pontos de diferença. O Sporting, com reforço de peso, voltou a dominar o terceiro período, acabando por vencer com o resultado de 58-26. Suplantou a vitória no último e derradeiro quarto com o marcador de 70-32. A jogadora do Sporting de Luanda, Melissa Akulu, foi a cestinha do encontro ao anotar 13 pontos e 7 assistências. O segundo jogo acontece nesta quarta-feira, às 16 horas, no pavilhão da Cidadela Desportiva. Ainda sobre o mundo esportivo, mais de 100 nadadores nacionais e internacionais estão confirmados para o Campeonato Internacional de Natação Porto de Luanda. A competição arranca nesta sexta-feira no complexo desportivo da piscina do Alvalade, em Luanda. Já faltou mais para o arranque do Campeonato Internacional de Natação Porto de Luanda. Nesta altura, a Federação Angolana de Natação vai ultimando os preparativos para que, na sexta-feira, a prova comece como programada. O porta-voz do evento, Luís Costa, sublinhou a presença de 7 países na competição que será disputada no modelo Open. Estarão 7 seleções. O torneio é disputado no modelo de Open para permitir, para além das 7 seleções que passo a citar, Portugal, a nossa anfitriã, naturalmente Angola. Depois convidados temos Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Namíbia, Zâmbia e África do Sul. Dizia eu que o campeonato vai disputar-se em sistema de Open para permitir que, para além das 7 seleções, os clubes que fazem, os fazedores da natação em Angola, possam também fazer parte dessa festa. Com exceção da nadadora angolana Lia Lima, que já prepara a competição no complexo da piscina do Alvalade, em Luanda, os outros nomes sonantes da modalidade da parte de Angola chegam hoje no país. O maior destaque para a imprensa, naturalmente, é a nadadora Lia Lima. Está a ser feita, todos nós sabemos que ela milita no Benfica em Portugal e é no Sport Lisboa e Benfica e já está no nosso seio para representar e vestir as cores nacionais. Entretanto, também já cá está o nadador que também está fora, o Janel Tati, também já se encontra no país, e dos internacionais angolanos que estão a treinar e a competir fora do país, esperamos por eles a partir de 2 à noite. Friso aqui o caso da Maria Freitas, que também chega hoje, e até quinta-feira, ao meio-dia, estarão cá todos os nadadores, não só nacionais, como todas as seleções convidadas a participar no evento. Mais de 100 nadadores, entre nacionais e internacionais, aguardados para o Campeonato Internacional de Natação Porto de Luanda, que decorre de 30 a 1 de junho do ano em curso na piscina do Alvalade. A prova celebra igualmente os 50 anos da nossa independência, a assinalar-se no próximo dia 11 de novembro do ano em curso. O Centro Especializado de Tratamento de Epidemias e Pandemias, no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência de Angola e no seu quarto aniversário, organiza nos dias 23, 24 e 25 o primeiro Congresso de Doenças Infecciosas, com o objetivo principal de fomentar uma discussão abrangente sobre inovação tecnológica científica na abordagem das doenças infecciosas, visando a melhoria da assistência, diagnóstico, tratamento e controlo dessas patologias. E para falar mais sobre este congresso, temos em estúdio a doutora Elizabeth Lopes. Boa tarde, bem-vinda ao Hoje Notícias. Boa tarde, senhora Dilson. Boa tarde, telespectadores. Quais são as expectativas para o congresso e qual o público-alvo? As expectativas para o nosso primeiro congresso sobre doenças infecciosas, como já acabou de dizer, a ser realizado já no mês de julho, nos dias 23, 24 e 25, no Centro de Convenções de Talatona. As expectativas é promover, então, um ambiente científico, investigativo e a partilha de conhecimentos sobre aquilo que é a abordagem das doenças infecciosas. No caso, nós vivemos durante um período que o mundo todo será com a Covid-19. Será que isto também é um treinamento para as pessoas estarem um bocadinho mais preparadas para o que pode vir a acontecer num futuro? Com certeza que sim. Dando resposta agora, só falando um pouquinho do centro especializado no tratamento
de Endemias e Pandemias foi inaugurado no dia 11 de novembro de 2021, no contexto da resposta da Covid-19 que estávamos a viver na altura. Então, o centro tem o foco de dar resposta a situações emergentes no país e, por isso mesmo, agora resolvemos, então, organizar o primeiro Congresso de Doenças Infecciosas para poder partilhar conhecimentos. Quem pode participar deste congresso? Falando do público-alvo, nós temos dois públicos. Aqueles que podem participar na assistência do congresso, mas também aqueles que podem participar na forma informativa, que são os preletores, para dizer que nós temos, os preletores não serão só nacionais, mas também internacionais, brasileiros, portugueses, do Reino Unido. Então, que será assim, de grosso modo, muito, mas muito rico de forma de preletores, interagindo naquilo que é partilha de conhecimento, a experiência na abordagem de doenças infecciosas. E queremos convidar não só com a sociedade civil, todos aqueles interessados a participarem, os gestores de saúde, de unidades hospitalares, investigadores, de saúde, para poderem participar neste congresso, para termos então um ambiente científico muito agradável. Muito obrigado, doutora Elizabeth, e sucessos neste congresso. Sim, só para passar aqui bem rapidinho os nossos contactos. Os contactos depois serão disponibilizados pela produção. Está bem, esperamos por todos para este os 3 dias, né, de muita ciência, muita informação, muita inovação também. Aguardamos de forma muito expectativa por todos. Muito obrigado, doutora Elizabeth. A província do Icoli-Bengo apresenta hoje, na Zona Económica Especial, um plano de desenvolvimento para mobilizar novos investidores. O nosso colega Ernesto Jaime está na Zona Económica Especial a acompanhar este evento e entra em direto agora com mais detalhes. Ernesto Jaime, boa tarde. É consigo agora. Assistência comunitária. Tradutora, por favor. Viva, boa tarde. Respondemos a partir da Zona Económica Especial, onde decorre então o Fórum de Investimentos e Oportunidades. São cerca de 400 empresários, entre angolanos e chineses, a quem são então apresentados o Plano de Desenvolvimento da província do Icoli-Bengo. Diga-se que a província do Icoli-Bengo apresenta infraestruturas de grande porte, como, por exemplo, o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, que então empresários chineses e angolanos olham para esta província como potenciais no setor económico. Vamos à conversa rapidamente com o presidente da Câmara de Comércio Angola e China, Luís Cupenala. Muito boa tarde, em direto para o Hoje Notícias da Rede Girassol. Após este evento, conseguimos olhar para um Icoli-Bengo como forte em termos de negócios e económico? Bom, conforme conseguiram constatar do discurso do Zhang Bin, o embaixador da República Popular da China acreditado no nosso país, já há 20 anos que, de facto, esta parcela do território angolano tem sido um grande potencial do investimento chinês. Mas é só para dizer que, no quadro da nova política, na nova divisão política administrativa, a maior parte das empresas que estão na via Fidel de Castro, hoje pertencem ao novo território que é a província do Icoli-Bengo. Portanto, foi com base nisso que nós e o governo provincial do Icoli-Bengo gizamos a estratégia para a organização do fórum. Este fórum visa essencialmente o governo da província apresentar a sua estratégia e o plano de desenvolvimento da província alinhada ao plano de desenvolvimento nacional 2023-2027. Fundamentalmente, e por outro lado, também estabelecer um espaço de diálogo concertado entre o governo da província e as empresas que atualmente investem na província, para criar um ambiente de confiança
um ambiente de atratividade, a manutenção das empresas que já estão a fazer investimento na província, fundamentalmente, e, por outro lado, a atração de novos investimentos. Ponto número 2. Ponto número 3 é, por outro lado, elevar a província do Icolibengo no mapa do investimento chinês e no mercado global. Portanto, apresentando a estratégia do plano de desenvolvimento da província do Bengo a nível do mercado chinês, por forma a atrairmos o maior número de empresários chineses para poderem fazer investimentos nesta província, para daqueles que já existam aqui. Ainda não se sabe ao certo o número de chineses empresários no país. O que é que está na base deste não conhecimento e como isso tem dificultado aquilo que é a própria organização e ordenamento dos mesmos empresários? Nós sustentamos hoje a presença de mais de 500 empresas chinesas que estão a fazer investimentos em todo o território de Angola. Mas a nossa preocupação é que nós tenhamos, portanto, estatísticas feitas, por formas a conferir credibilidade aos números que nós apresentamos nas nossas estatísticas. E com base nisso, a Câmara do Comércio Angola-China gizou a estratégia de desenvolver o programa censitário a nível nacional, de registrar as empresas que estão a fazer investimentos no país, quantas empresas temos, categorização dessas empresas, em que área da indústria fazem os seus investimentos, como é que estão palmeados a nível do país, qual é a sua contribuição a nível do nosso produto bruto, o número de empregabilidade a nível do país e, por outro lado, o esforço que fazem para a criação da riqueza nacional. Foi com base nisso que nós aproximamos, portanto, a Mira, uma empresa especializada nesta matéria, para nos ajudar, portanto, neste processo, que é um processo desafiante e financeiramente caro também. Fizemos o recurso ao Banco BAI para poder apoiar este programa. O BAI procura clientes, mas nós, como câmaras, nós procuramos conferir o número real, que é a nossa responsabilidade no quadro da mobilização do investimento estrangeiro, fundamentalmente. E, por outro lado, essas estatísticas também são importantes, quer seja para o governo de Angola, como o governo da República Popular da China. Muito obrigado. Ouvimos as palavras de Luís Cupenala, presidente da Câmara de Comércio Angola e China, sobre este Fórum de Desenvolvimento e Oportunidades que decorre aqui na Zona Económica Especial. Mais dados sobre este mesmo fórum nós vamos levar até aos telespectadores noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Jaime. Obrigado por essa partilha. Vamos ao segundo intervalo da edição de hoje. Volte connosco logo a seguir. Na província de Cabinda, a informação é avançada pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, por via de uma nota na qual lamenta o passamento físico da segunda vítima mortal deste acidente do dia 20. A morte ocorreu em território sul-africano, para o qual os sinistrados foram transferidos para o tratamento médico especializado. Na nota disponibilizada, o Ministério assegura que diligências continuam no sentido de se proceder o resgate do corpo encontrado junto à plataforma e, igualmente, a consequente identificação. E é considerando as constantes intromissões nos perímetros de segurança das plataformas petrolíferas, a Marinha de Guerra angolana leva a cabo um encontro com os organismos afins para determinar a situação atual e as medidas emergentes a adotar. Nossa colega Edna Firmina acompanha este encontro. Edna está a acompanhar, vamos conversar com a Edna. Edna, boa tarde. É consigo.
Boa tarde em estúdio, boa tarde também para quem nos acompanha. As constantes transgressões no mar, as pescas de arrastão e as embarcações ilegalizadas são as questões que preocupam a Marinha de Guerra. Para isso, houve um encontro de concertação entre a Marinha de Guerra e outros meios afins para que este assunto seja resolvido de uma vez por todas. O comandante almirante Valentim António destacou que a partir do dia 1 de junho vão entrar as medidas de coação para aquelas embarcações que atuam perto das plataformas petrolíferas. Vamos ouvir. Eu queria aqui sublinhar que a fiscalização, sobretudo a fiscalização pesqueira, inicia ainda em terra. Inicia em terra. Isto é, uma intervenção profunda de 3 órgãos principais, se não 4. Primeiro, tem que ter pontos de partida, onde os fiscais devem ver, observar se as artes de pesca, tudo aquilo que vai para o mar está legal. Está legal. Fiscal, vê, contabiliza, e quem é o mestre da embarcação? A área de pesca. Isto é universal, é universal, e a fiscalização das pescas sabe dessa questão melhor que eu. Outra entidade a intervir, Capitania do Porto, Parlamento de salvamento no mar, está tudo, colete salva-vida, outras questões correntes, levam água, se levam tudo o que é necessário para a sobrevivência no mar. Outra entidade que deve intervir, lá logo no sítio também, onde deve ter determinado, Polícia Fiscal. Se os elementos que vão para o mar não levam questões perigosas, de contrabando, por exemplo, drogas, armas, não é? Outras questões ilegais, como, por exemplo, bebidas para contrabandear no mar, e outras ações que devem ser imediatamente neutralizadas logo no ponto de partida. Assim estaríamos a fazer a fiscalização. E termina com o regresso das embarcações no mesmo ponto. No mesmo ponto. Ali vai-se ver tipo de pescado capturado, fiscal sabe, e depois esse pescado deve ser quantificado para que depois entre nas estatísticas, não é, anuais, de quando que Angola capturou, outra questão, para que o Ministério das Pescas, através do seu Instituto de Investigação Pesqueira, proíba ou oriente os pescadores nas áreas de pesca. Isto é fundamental que se faça. Nos outros países tem determinado o que se chama lotas, mas nós temos que buscar os pontos de passagem obrigatórios para fazer essa atividade. Aqueles todos que não obedecerem, e é bom, recomendamos aqui, Ministério das Pescas, através da fiscalização, Capitania, Polícia Fiscal, que sua ação deve começar aqui em terra, com os governos provinciais, trabalhem profundamente nessa ação e com urgência. A partir do dia 1 de junho, para anunciar as medidas que vamos tomar. Ouvíamos o comandante almirante, ou melhor, o almirante comandante Valentim António da Marinha de Guerra, ele que destacou aqui as medidas que vão ser tomadas a partir do dia 1 de junho sobre aquelas embarcações que atuam de forma irregular perto das plataformas petrolíferas. Este é o dado que lhe damos a ver a esta hora. Com certeza traremos mais dados nos próximos serviços de informação da TV Girassol. A partir da base da Marinha de Guerra, despedem-se Bruno Costa e Edna Firmino. Boa tarde. A toda a equipa, boa tarde, obrigado, tomamos boa nota. Operadores do setor financeiro estão reunidos aqui em Luanda para discutir sobre o papel da inteligência artificial no futuro da banca. O objetivo do encontro é explorar a capacidade desta inovação digital para a modernização da banca nacional. O nosso colega Horácio Papolo acompanha o evento e entra com mais detalhes. Papolo, boa tarde, é consigo. Muito boa tarde. Terminou agora esta sessão onde vários especialistas do setor financeiro nacional debateram sobre a implementação da inteligência artificial na banca. Para mais pormenores, eu tenho aqui comigo Áurea Alexandre, do Banco de Poupança e Crédito. Muito boa tarde. A pergunta que lhe faço é: o banco já está a adotar a inteligência artificial e como está a fazer isso?
Antes de mais, boa tarde e obrigada também pelo convite. Dizer que o banco tem no seu plano estratégico de sistemas de informação a adoção com recorrência à inteligência artificial. Mas já temos iniciativas criadas, sendo uma delas a nível dos canais digitais, nós potenciarmos a experiência dos nossos clientes e asseguramos também em termos de apresentação de soluções personalizadas com recurso aí. Quais são os desafios que estão a viver na implementação da inteligência artificial? São vários, conforme aqui apresentados durante a apresentação. A nível nacional, apesar de termos que pensar na transformação digital de forma global, mas temos que adotá-la com base naquilo que é a realidade local. Então os desafios são vários, a ausência de uma regulamentação específica, o outro ponto é o próprio crescimento da infraestrutura que suporta, que não basta apenas as instituições iniciarem as suas iniciativas de forma, vamos dizer, de forma separada, tem que ser um trabalho conjunto. E depois também esse trabalho conjunto para possibilitar entregar soluções àqueles clientes que estão em zonas que não têm recurso à internet. Então, mas adotando essa tecnologia, as filas, particularmente no BPC, vão terminar? Com certeza. Aliás, a tecnologia é mesmo para trazer uma experiência diferente aos nossos clientes. Todo investimento tecnológico que é feito é para assegurar a eficiência, a redução, a exposição ao risco, inclusive até as próprias fraudes. Então tudo isso faz parte da entrega de serviços diferenciados aos nossos clientes e com certeza uma delas que é a redução das filas. Muito obrigado e boa continuação. Era a Áurea Alexandre, do Banco de Poupança e Crédito, aqui a avançar sobre alguns mecanismos que o BPC está a implementar nesta nova inovação, na inteligência artificial. São esses os detalhes que podemos avançar por enquanto. Já sabe, outros detalhes nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Miguel Suame e Horácio Bapolo, boa tarde. Toda a equipa, boa tarde. Obrigado também por essa partilha. Tomamos boa nota. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde. Fique bem. Até ao nosso próximo encontro.